Olá, eu sou o professor Alcino Eduardo Bonella, da Federal de Uberlândia, e vou fazer uma apresentação com aspectos conceituais relacionados ao tema dos dilemas éticos. Ah, Na área da ética, sempre foi, desde o passado, uma área de discussão casos hipotéticos ou casos reais em que há aparente conflito de deveres ou mesmo dilemas morais. Lá na filosofia antiga já tínhamos com Platão vários casos de avaliação hipotéticos, como quando se discute o dever de devolver o que lhe foi emprestado, mas Sócrates questiona se deveríamos devolver uma arma para uma pessoa que está no momento fora de si e que vai se prejudicar e prejudicar aos outros. Às vezes os casos não são exatamente de dilemas éticos, mas de dilemas prudenciais, como no caso do anel da invisibilidade, que um pastor descobre e depois tende a usar para benefício próprio contra as normas da cidade. Um outro exemplo de candidato a dilema ético é o romance A Escolha de Sofia, em que uma mãe é instada por um guarda num campo de concentração a escolher uma das duas filhas que tem para ser salva. Só que se ela não escolhe uma das duas, as duas iriam ser assassinadas pelo sistema. É um tipo de situação parecida com a que descreveu e criou Bernard Williams, o filósofo que, num livro sobre utilitarismo, imaginou alguém numa ilha ser confrontada pela autoridade da ilha a escolher para a morte um dentre 20 prisioneiros. Se ele escolhe um dentre 20, os outros 19 vão ser soltos. Se ele se recusa por integridade ou por algum princípio ético a escolher um dos 20 para serem mortos, todos os 20 iriam ser mortos. Essa era a situação de dilema, no caso do dilema de Williams, hipotético. Os filósofos Dewey, americano, e Sartre, francês, ambos colocaram o dilema do jovem e a guerra. No caso do Sartre, o jovem é arrimo da mãe, ele é o único que cuida da mãe idosa, mas ele também tem o dever, ele pensa, de ir à guerra para vingar o assassinato do irmão. E ele vai a Sartre exatamente para ver se avalia melhor qual dos dois deveres ele deve seguir. Dewey tem o caso do pacifista que não quer, não pode, por convicções morais, participar da guerra, mas que, ao mesmo tempo, por ser igual a todos, também está sob o dever de colaborar. Saindo um pouco da ficção, nos últimos anos, com a pandemia da Covid-19, nós enfrentamos algumas situações mais ou menos de dilema, como, por exemplo, no caso dos momentos em que não houvesse respiradores para todo mundo, UTIs para todo mundo, qual a ordem de prioridade que nós deveríamos adotar para distribuir de modo equitativo as UTIs. E em vários lugares se propôs, ou pelo menos se chegou a considerar seriamente, o critério da idade. Quanto mais jovem alguém que precisa da UTI para sobreviver, mais forte a exigência moral de acoplar a ele por causa da perda e dos danos que ele e a sociedade teriam por ser mais jovem se comparado com um paciente mais idoso. Mas isso não seria cometer a discriminação com base na idade, também chamado de etarismo? Uma outra situação foi como apressar os testes para vacina contra a Covid, e a proposta que foi feita para isso, chamada de testes clínicos de desafio humano na Covid-19. É quando os participantes da pesquisa deram consentimento de modo esclarecido e livre para serem inoculados com o vírus SARS-CoV-2
para que os medicamentos, as vacinas e os tratamentos fossem estudados de uma maneira mais rica, mais especializada, mais cheia de detalhes, né? Outro ponto que foi também dilemático, vamos chamar assim, foi sobre o aborto legal na pandemia. Como o conselho era para todo mundo, na medida do possível, não ir aos hospitais, fazer filas, uma proposta foi que os hospitais que têm o serviço público de aborto legal fizessem através da internet e da utilização do correio para envio do medicamento. E isso parecia, por um lado, a coisa certa a fazer, mas por outro lado, desrespeitava tanto a lei, aparentemente, quanto os protocolos vigentes nos hospitais, aparentemente. Mas aqui, nós, nesses exemplos, temos uma situação com muitos, digamos, com muitos aspectos que não parecem estritamente de dilema. Segundo Synod Armstrong, um dos filósofos que estudou dilemas, o conceito de dilema ético pode ser bastante amplo e flexível ou ser bastante restrito e específico. E ele próprio cita algumas maneiras de tornar amplo ou tornar restrito. Por exemplo, o conceito de que qualquer problema em que a moralidade seja relevante é um dilema ético. Nós temos dilemas práticos, às vezes estão envolvidos os nossos interesses, às vezes os interesses dos nossos conhecidos, amigos, parentes, mas não é exatamente uma questão moral valorizar e tentar realizar os melhores interesses seus e dos seus familiares. Então, haveria um conjunto grande de dilemas morais, dilemas éticos, porque qualquer problema em que a moralidade fosse relevante seria um dilema ético. Uma outra definição bastante ampla e flexível: dilema ético é qualquer área temática em que não se sabe o que é moralmente bom ou certo, se é que algo o é nesse caso. Eu pessoalmente costumo dizer que o aborto é um dilema ético quando estudado nos seus detalhes de uma maneira mais abrangente, sem entrar no mérito da questão jurídica e do que é não, do que deve-se ou não aceitar para o mundo jurídico. O aborto é uma área temática em que, isso algumas pessoas defendem, eu também, nós não sabemos claramente o que é moralmente bom ou certo. Uma terceira definição de dilema ético é que é uma situação em que um agente tem o dever moral de fazer duas ações, mas não pode fazer as duas. Uma quarta, uma situação em que o agente tem uma obrigação ou exigência moral de fazer duas ações, mas não pode fazer as duas. Uma quinta, uma situação em que um agente tem uma exigência moral de adotar ambas as alternativas, nenhuma das alternativas é derrotada pela outra e o agente não pode realizar as duas. Vocês percebam que há um estreitamento da caracterização do que seria um dilema ético. O dilema ético é para uma situação mais especial, uma situação em que todas as alternativas são moralmente erradas, como a sexta, seria um caso de dilema ético mais restrito e específico. Todas as definições que eu apresentei, que o Armstrong apresentou, incluem conflitos triviais. Uma ou outra maneira de descrever um dilema que seja mais forte do que essas versões citadas, uma outra maneira seria essa daí, a 7. Uma situação em que um agente tem uma forte obrigação ou exigência moral de adotar duas alternativas, sendo que nenhuma das duas está derrotada, mas o agente não pode adotar ambas as alternativas. Esse é o caso do dilema da escolha de Sofia, esse é o caso do dilema do jovem e a guerra, no Sartre, e outros mais. Bom, uma observação importante quando a gente está tratando de casos e teoria
é que nós podemos dividir o nosso pensamento crítico, moral, acerca dessas teorias e desses casos a pelo menos dois níveis. Um nível do pensamento moral intuitivo, em que nós temos princípios gerais, em que nós temos também virtudes ou hábitos de tomada de decisão e de decisão já bem sólidos, que aprendemos com a nossa formação ou que, depois de termos pensado com cuidado e termos adotado, agora nós utilizamos para resolver os problemas práticos. Na vida prática, sob estresse, nós não temos tempo, conhecimento, habilidade necessárias para saber de maneira mais refinada o que é a coisa certa ao fazer. Esse é o nível intuitivo do nosso pensamento moral. No nível intuitivo é que aparecem de maneira mais clara os conflitos, os dilemas, as dificuldades, qual ação deveria de fato ser adotada e coisas do gênero. Porém, nós temos também um outro nível de pensamento moral, chamado de nível crítico do pensamento moral, que nós mobilizamos quando nós temos tempo, quando nós temos informação, ou vamos buscar informação, quando nós treinamos certas habilidades de olhar para todos os interesses que estão envolvidos num determinado problema prático. E esse nível crítico é o nível que vai nos ajudar a descobrir ou estabelecer os princípios mais sólidos para a vida prática no nível intuitivo. O nível crítico, então, tem que colocar todas as cartas na mesa acerca das várias possibilidades de ação. Todas as cartas, ou a maioria delas, acerca das consequências das ações. E o ponto é que, nesse nível, nós trabalhamos com a ideia de que, se alguém tem conflito de deveres, então um deles não é o dever da pessoa. É como uma observação de que a teoria dos dilemas éticos ela pode se manter como algo específico e concreto, mas mesmo assim, como nós temos dois níveis do nosso pensamento moral, do nosso pensamento intuitivo, os dilemas genuínos aparecem no nível intuitivo. E no nível crítico eles são dissolvidos, eles são resolvidos, eles deixam de ser um dilema no sentido ético do termo, ainda que eles não deixam e não deixarão de ser um dilema no sentido psicológico e prático do termo. Daí uma outra definição de dilema para esses casos mais restritos, um dilema que é de Nancy Ann Davis. Um dilema está presente quando há mais de uma diretiva de ação, igualmente desejável, eticamente falando. Não é possível seguir a ambas, e o agente pode segui-las no sentido corriqueiro da atuação, da agência. Isso ajuda a diferenciar dilemas de conflitos, mas a um custo um tanto artificial. Há uma contraposição aparentemente clara entre os leigos e os especialistas, quando os primeiros, os leigos, ou nós, em geral, tomamos como certo que há tais dilemas. Já entre os estudiosos, há mais reticência em afirmar que existam tais dilemas realmente, desde um ponto de vista mais elevado de abstração. É como se, por os filósofos morais que trataram de dilemas, a aceitação de que há dilemas gerasse uma queda da teoria. A teoria ética nos ajuda a saber o que devemos fazer. Ora, se num dilema nós não sabemos o que devemos fazer, então é a própria teoria que entraria em derrocada com a aceitação do conceito de dilemas éticos. Novamente, se nós distinguirmos o pensamento ético em dois, no prático intuitivo e no teórico crítico, nós podemos tentar uma posição intermediária, que eu já apresentei. Nós temos dilemas genuínos no nível intuitivo,
e solucionamos esses dilemas no nível abstrato, no nível crítico teórico do nosso pensamento ético. McConnell sugere que os dilemas éticos podem ser, então, epistêmicos ou ontológicos, autogerados pelo agente ou impostos pelo mundo. Serem dilemas de obrigação, como no caso do jovem de Sartre, ou de proibição, como no caso da escolha de Sofia. Talvez possamos concordar com a seguinte tese: se os dilemas éticos existem de fato, eles devem ser vistos em última instância como ontológicos, ou seja, relacionados à esfera daquilo que existe de fato no mundo, e não só epistêmicos, relacionados à nossa capacidade de conhecer algo do mundo. E também não vai fazer diferença se eles foram gerados pelo agente ou se eles foram gerados pelo mundo, assim como se serão de obrigação ou de proibição. O importante é que teremos duas ou mais situações corretas que nos levam para lados opostos e temos dificuldade de saber o que devemos fazer. Segundo McConnell, um argumento a favor da existência de dilemas éticos genuínos é o argumento do resíduo moral. Para esse argumento, 4 coisas são sustentadas serem verdadeiras. Primeiro, quando os agentes agem, eles experienciam remorso ou culpa, que essa experiência é apropriada, é o caso de aparecer essa experiência. Terceiro, tivesse o agente agido de outro modo do conflito, dos requerimentos do conflito, ela também experimentaria remorso ou culpa. E, por fim, quarto, nesse último caso, essas emoções também seriam igualmente apropriadas e trazidas ao cenário como algo apropriado. Esse é o argumento do resíduo moral. Vamos tentar organizar, então, os aspectos mais importantes dessa primeira abordagem do conceito de dilemas éticos. Vamos pegar os 3 dilemas éticos concretos que muitos enfrentaram, médicos e professores e filósofos, nos últimos 2 anos, que foi a discussão sobre como realocar UTIs ou respiradores na crise da Covid-19 ou numa situação de crise que envolvesse um colapso do sistema hospitalar. E, como disse, algumas pessoas sugeriram que o critério da idade seria importante de ser colocado entre os critérios ou talvez entre os principais critérios. Quando nós temos um problema desse porte, nós precisamos, antes de mais nada, estarmos bem esclarecidos sobre os fatos da doença, sobre os fatos do efeito nos pacientes, sobre os dados e fatos do que ocorre com a utilização de um protocolo, como por exemplo o protocolo do que chegar primeiro é atendido, ou o protocolo vamos fazer um sorteio, ou o protocolo vamos atender primeiro os mais jovens. Sem a gente ter muita informação, é arriscado tomarmos uma decisão. A primeira dimensão importante num dilema ético que é levado a sério é o tempo para se recolher informações, se recolher dados, se conversar com especialistas, para que a gente saiba do que está falando. Mas, obviamente, não basta apenas saber dos fatos. Nós precisamos também de uma reflexão estritamente valorativa ou normativa, uma reflexão que nos ajude a colocar esses fatos sob uma determinada visão de valores. Por exemplo, novamente, no caso da Covid-19, a proposta que só recentemente começou a ser colocada em prática na Inglaterra, do uso de testes clínicos de desafio humano, como disse no início dessa aula.
nós temos na ética em pesquisa uma longa tradição em que os preceitos do respeito pela autonomia, da não maleficência, da beneficência, da não discriminação, são valores levados em conta para se avaliar as propostas e os protocolos sugeridos. Então, é como se nós precisássemos, além de entender bem qual a implicação de ter estudos clínicos de desafio humano, como por exemplo, que algumas pessoas poderiam morrer fazendo esse teste, e ao mesmo tempo que a probabilidade disso ocorrer é muito baixa e é menor do que em outras situações em que nós aceitamos o risco. Esses fatos, além deles próprios, também sugerem que nós exploremos o assunto com o princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade parece claramente ir na direção favorável dos testes de desafio humano, ou da beneficência, que sugere que um projeto de pesquisa e uma pesquisa tem como um dos seus fundamentos que ele está beneficiando toda a humanidade, seja para produção de conhecimento, seja para produção de tecnologia. Mas então, além de termos um bom conhecimento dos fatos e de termos valores para confrontar os fatos e as várias possibilidades de ação, nós temos a própria ação, obviamente. O dilema ético envolve não perder de vista e, em algum ou outro momento, trazer explicitamente para a reflexão os aspectos práticos, os aspectos prescritivos, como havia dito no caso do dilema do aborto na pandemia, em que as mulheres vítimas de violência eram aconselhadas a ficar em casa, mas receberiam em casa o medicamento e a orientação médica especializada através dos meios online, dos meios remotos. Tudo, porém, sendo oficial, formal, com a mesma papelada que haveria se houvesse a presença física no hospital. Esses protocolos práticos sobre o envio da medicação são algo que, como prescrição para resolver o problema. Então, além dos fatos, além dos valores e além da prescrição, nós ainda poderíamos pensar que uma maneira de lidar com esses problemas exige de nós algo também conceitual, algo filosófico, algo como estamos fazendo, eu estou fazendo, né, agora nesse momento, nessa breve aula introduzindo dilemas éticos para vocês. A relação dos fatos com os valores e as prescrições que a gente pode deduzir desses enunciados factuais e valorativos é uma relação lógica. É uma relação que nos ajuda a pensar com mais clareza e distinção, que nos ajuda a colocar o nosso próprio argumento de maneira mais claro, mais distinto, mais objetivo. É esse o sentido de que o bom tratamento na ética para os dilemas inclui o tratamento filosófico, conceitual. E assim nós podemos agora, dependendo de qual é o dilema, tratar no nível crítico do nosso pensamento ético, com os fatos, com os valores e com as prescrições. Ou terminar chamando atenção para um aspecto relacionado aos valores, ou seja, nós não temos apenas que conhecer os fatos e averiguar quais ações a gente pode fazer. Nós temos que fazer alguma avaliação normativa ou avaliativa, valorativa. Mas isso não significa necessariamente partir e usar valores já consolidados pela grande tradição ou pelas nossas práticas mais recentes, porque o tratamento valorativo também equivale ao raciocínio ético. E o raciocínio ético tem várias formulações. Uma das formulações do raciocínio ético que pode ser usado na dimensão valorativa é o da regra de ouro. A regra de ouro presente nas grandes religiões conhecidas, mas também presente na filosofia moral secular.
Então, Jesus e outros líderes religiosos, Buda, etc., eles sempre alertaram para a importância da regra de ouro. A regra de não fazer aos outros aquilo que nós não aceitamos que eles nos façam, se estivéssemos na pele deles. Kant e outros filósofos seculares, como Stuart Mill, e filósofos contemporâneos, como Harry Gensler, chamaram a atenção para a lógica da regra de ouro, incluindo, de modo equivocado, rejeitar a regra de ouro por causa de sua lógica, como é o caso de Kant, que em alguns trechos da sua obra recusa a regra de ouro, mas que, na melhor interpretação da sua maneira de lidar metodologicamente com problemas morais, envolvia essa regra de ouro. Por quê? Porque a estrutura principal para avaliar eticamente qualquer ação era se a ação ou o princípio da ação pudesse ser querido de modo sincero e racional por todos os agentes e não só por parte deles. E essa regra de universalização envolvia aceitar que uma ação ou um princípio de ação fosse aplicado contra nós no cenário hipotético em que nós estivéssemos na pele dos outros. Isso é uma regra de ouro mais metodológica do que um princípio. É mais um modo de nos ajudar a fazer o raciocínio ético do que uma teoria acabada. Quem sabe usar o raciocínio ético da regra de ouro como um método em que a gente tem que se colocar na pele dos afetados, a gente tem que descobrir quais os efeitos que as ações terão em todos os casos, e aí decidir de modo razoável por aquela ação que gere o maior benefício e o menor malefício, seja uma porta para a gente tratar de dilemas éticos no nível crítico, caso existam dilemas éticos genuínos nesse nível crítico. Muito obrigado.